Olá, estamos iniciando a nossa aula sobre estratégia. Estratégia é tudo e tudo é estratégia. Quando a gente pensa num plano de negócio e pensa num negócio para ser implantado, tudo que a gente está imaginando e escrevendo, no fundo se transforma numa estratégia. E é isso que a gente vai ver nesta aula, analisar a estratégia de um plano de negócio na implantação de um empreendimento educacional. Visão, missão e valores é o que representa a razão de existir de qualquer negócio. É por onde começa, onde nós vamos definir qual é a razão de existir desse nosso empreendimento, para que ele foi criado. A tradução mais interessante para a visão é sonho. Todo empreendimento tem um sonho, algo que se quer alcançar lá no futuro. Assim é a visão. Quando você descreve a mesma no seu empreendimento, você está descrevendo o sonho que você está tendo e que, em algum momento, vai se concretizar. Esta é a ideia, então, de visão. Descrever onde nós queremos chegar e o que a gente quer atingir. Uma boa visão compreende 6 elementos. O primeiro é um conceito claro, ou seja, qualquer pessoa que leia esta visão vai entender do que estamos falando. A outra é ser curta, sucinta, que numa frase resumida passe a ideia do que a gente está querendo fazer. Um terceiro elemento diz respeito a transmitir valores nobres. Ninguém monta um negócio e define a sua visão como algo que vai fazer mal à sociedade ou às pessoas. Um próximo elemento é a motivação. Toda visão deve motivar, fazer com que as pessoas se sintam motivadas a alcançar aquilo que está contido nela. Um quinto elemento é ser plausível, ou seja, possível de alcançar. Você não pode escrever uma visão que não seja alcançável. Acabar com a fome do mundo como uma visão de uma empresa que vende alimentos é uma coisa nada plausível. Não há condições de se fazer isso. Mas há condições de se contribuir para isso. Então, tomar muito cuidado com o que você vai escrever na sua visão. Por último, temos o elemento de caráter individual, ou seja, a visão deve ser escrita para a empresa e que represente ela. Quando você olha a visão do McDonald's ou do Unibanco, você percebe que ela foi escrita para a instituição e não genericamente. O do Unibanco não é a visão de qualquer instituição bancária, é a visão do Unibanco. Missão. A missão é aquilo que eu faço para alcançar a visão. Estamos falando do quê? Daquilo que eu vendo, aquilo que eu produzo, aquilo que eu realizo, tanto em ganhos para acionistas, clientes ou colaboradores, que me leva a alcançar a visão da empresa. É como se eu dissesse que a missão é o caminho que vai me levar para chegar à visão. Se eu fizer aquilo que está na missão, um dia alcançarei a visão. Não esquecer que uma missão é muito mais do que trazer lucro para acionista ou entregar um produto com qualidade ou satisfazer a necessidade do cliente. Existem missões bem mais complexas, voltadas para o conceito do próprio negócio. Pense, no seu empreendimento educacional, qual é a missão? Simplesmente formar indivíduos ou formar indivíduos mais responsáveis ou contribuir para o desenvolvimento da nação? Pense o que você vai fazer que vai te levar à visão da sua empresa. Entenda que a missão é o compromisso com a perpetuação do negócio. Ou seja, aquilo que você está escrevendo ali vai ajudar a sua empresa a sobreviver através dos tempos. É o que você se apega para alcançar a visão do negócio. O tripé se completa com os valores, que são os balizadores do nosso negócio. Normalmente utilizamos eles de que forma? Consultando sempre que temos que tomar uma decisão. Por exemplo, se um valor é ética nas relações, toda vez que temos a oportunidade de fechar um negócio com ganho para nós, podemos analisá-la segundo esse valor. Se é ético ou não tomar aquela decisão. Quando queremos atacar um concorrente no mercado, também podemos olhar para o nosso valor. É ético fazer isso ou não? Assim como tem empresas que têm como valores cidadania, responsabilidade social, entre outros. Cada um deles serve de balizador para a tomada de decisão. Vamos ver como o nosso empreendedor está se saindo. Thales, qual é a missão do seu negócio?
será formar profissionais competentes para atuar no mercado competitivo do segmento de informática. Precisamos estudar os cenários em que o nosso negócio está envolvido. Ameaças e oportunidades dizem respeito ao ambiente externo do negócio. Consequentemente, não dependem só da empresa, dependem de todo o setor ou toda a cadeia produtiva, inclusive governo e outras instituições que interferem no nosso negócio. Oportunidades aparecem para serem aproveitadas, não é verdade? Não, precisamos pensar se todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Lembre que você tem uma missão e uma visão do seu negócio. Nem todas as oportunidades ajudam a cumprir essa missão e visão. E isso ajuda você a ficar focado no seu negócio. Por outro lado, ameaças estão ali para serem ou neutralizadas ou eliminadas. Seu papel é pensar em como você vai fazer para que isso se realize e você não tenha uma ameaça. Muitos empreendedores gostam de olhar a ameaça como oportunidades disfarçadas. Pensam em como tirar proveito desta ameaça ou desta deficiência. Quando você elabora uma estrutura ou uma análise de ameaças e oportunidades, é comum utilizar uma escala quantitativa. Ou seja, posicionar as ameaças em termos de importância e mesmo as oportunidades, uma pontuação. A escala você determina. O mais comum é uma escala de 0 a 10. Também podemos utilizar uma segunda escala que demonstra a importância ou o impacto disso no nosso negócio. Vamos explicar isso um pouco mais detalhado. Por exemplo, eu tenho uma ameaça em que a escala dela é 8 em 0 a 10. Significa que 8 é que há uma grande chance dela acontecer. Mas eu tenho uma segunda escala, também de 0 a 10, dizendo que o impacto no nosso negócio é 2. Isso significa o quê? A ameaça tem uma grande chance de acontecer, porém, se acontecer, ela impacta pouco no nosso negócio. Ao criar esse quadro de análise com pontuações, tenho uma boa ideia do mercado e o que pode acontecer nele. E aí foco naquilo que tem maior chance de acontecer e crio estratégias para isso. Portanto, não preciso criar estratégias para todos os elementos, todas as oportunidades e todas as ameaças. O que você vai escrever no seu plano de negócio é como você vai agir diante das ameaças e oportunidades, como você está preparado para o ambiente externo do seu negócio. Após analisar o ambiente externo, devo analisar o ambiente interno. Forças e fraquezas. Quais são as minhas forças? As vantagens que eu tenho ao dirigir o meu negócio e que isso permite ou aumenta as minhas chances de sucesso. E quais são as minhas fraquezas? Aquilo que compromete, ou como muitas pessoas dizem, o calcanhar de Aquiles do nosso negócio. Elas determinam as nossas chances de sucesso. Muitos elementos estão envolvidos nisso. Layout da empresa, prazo de entrega, localização, capacidade da equipe dirigente, perfil profissional dos colaboradores, recursos para investir no negócio, todos elementos internos, dentro do ambiente interno do negócio. Temos aqui de novo a necessidade de estabelecer uma escala. Como antes, 0 a 10 é o mais usual. E pontuar essas fortalezas e fraquezas a partir desta pontuação. Os fatores chaves de sucesso estão ligados ao processo da empresa. Muitas pessoas podem achar que uma empresa de serviço não tem processo, que quem tem processo é a indústria. Não é verdade, uma empresa de serviço tem processo. Se pegamos, por exemplo, um empreendimento educacional, tem um curso, não é só a aula que o professor entra em sala de aula e passa um conteúdo que faz parte do serviço. Há todo um processo que vem desde a matrícula até o pagamento da mensalidade e o recebimento de notas, por exemplo. Para determinar os fatores-chave de sucesso, passamos por 3 fases. Vamos ver cada uma delas em detalhe. O primeiro deles é a percepção dos clientes. Você pode estar pensando, mas não estamos falando de fatores internos do processo? O que o cliente tem a ver com isso? Muito, porque o cliente interage com a gente. Em serviço, não há como ele não interagir, incluindo, no caso do empreendimento educacional, se ele está em sala de aula, ele interage com o professor. Se ele vai até um ambiente, ele interage com as pessoas da instituição. Consequentemente, ele determina fatores de sucesso.
Por exemplo, o atendimento da recepção, para ele pode ser um item mais importante do que o professor em sala de aula. Parece difícil, mas é possível. Como ele pode determinar que é melhor ter um professor que distribua material escrito do que simplesmente fale. Então, no processo, ele está considerando que ele precisa receber também material escrito nas suas aulas. Ouvir o cliente é uma forma interessante de determinar os fatores chaves de sucesso. Depois que eu ouvi os clientes, eu preciso olhar pela ótica da empresa, conversar com todos os colaboradores, com os sócios e perguntar, na ótica deles, quais são os fatores chaves de sucesso. Lembre que isso pode ser analisado também olhando para outros negócios concorrentes, para ver o que eles têm de melhor. Você pode identificar que lá um fator chave de sucesso é a estrutura disponível, as salas, o conforto que cada cliente tem ao chegar à instituição. Como podemos ter outros fatores, por exemplo, a capacidade de gerenciar o negócio. Os empreendedores que estão à frente desta empresa são melhores preparados do que os concorrentes. Tendo a avaliação dos clientes e tendo a avaliação pela ótica da empresa, a terceira fase é o cruzamento dos dois. Ao cruzar um e outro, eu procuro identificar quais fatores apareceram duas vezes. Esses fatores que aparecem tanto na visão dos clientes quanto na visão da empresa, provavelmente são realmente fatores de sucesso para o negócio. Os outros eu vou analisar conforme o grau de importância ou de aprofundamento que foi dado. Mas se eu já tenho esses que cruzam, que aparecem nos dois, e aqui vai uma dica, mais do que 4 ou 5 fatores de sucesso, já é muito difícil de controlar no nosso negócio. Se eu tenho essa quantidade, 3, 4 ou 5, eu posso montar estratégias em cima deles e me concentrar melhor para atingi-las. Então, Thales, como foi a elaboração do cenário do seu negócio? Interessante. Compreendi vários elementos do ambiente do meu negócio e consegui elaborar os fatores de sucesso para ele. Ok, Thales, isso mesmo. Vamos agora ver mais um elemento do nosso plano de negócio. Objetivos e metas são indicadores do nosso desempenho. Para alcançar a visão e a missão da empresa, preciso ter algo que me diga como eu estou me saindo ao longo do tempo. Preciso colocar uma meta a ser alcançada. Objetivos são os alvos, aquilo que eu quero alcançar no meu negócio. E meta é a quantificação disso em números, ou num fator que eu possa mensurá-lo. Por exemplo, o objetivo do meu empreendimento pode ser líder do mercado em 5 anos. E as metas seriam o quê? Alcançar um faturamento X em 5 anos e alcançar uma lucratividade YX% em um outro momento. Esta é a ideia. Tenho o objetivo e preciso das metas para saber se estou alcançando ou não. Aqui vai algumas outras dicas na elaboração de objetivos e metas. Primeiro, elas precisam ser bem específicas, bem claras. Não dá para dizer simplesmente que eu quero ser a maior empresa do segmento, se isso não está claro o que é ser o maior. Quando eu estabeleci antes que o objetivo era ser líder do mercado, eu determinei 2 metas que me levariam a isso: o faturamento por ano e a lucratividade. A partir daí eu tenho o segundo ponto, que tudo precisa ser mensurável. Não dá para fazer um objetivo sem ter as suas metas. Não dá para dizer que eu quero aumentar o faturamento de 10% ao ano se eu não identifiquei a partir do quê? Quer dizer, 10% desde quando e desde que valor. Por outro lado, objetivos e metas precisam ter um equilíbrio. Elas precisam ser, ao mesmo tempo, desafiadoras, algo que vale a pena a gente fazer, quer dizer, tem que ter aquele sentimento de que pode não dar certo, e também precisam ser dentro de uma realidade. Não dá para simplesmente criar um objetivo que não possa ser alcançado. Vamos montar o nosso negócio hoje e queremos ser líder do mercado na América Latina em 2 anos, sendo que 2 anos é impossível de alcançar isso para esse tipo de negócio. Ou então estabelecer um objetivo de lucratividade que não vai ser alcançado porque o setor não tem esse retorno. Hoje, instituições de ensino, principalmente se a gente analisar ensino de 3º grau,
têm margens de lucro bem baixas. Por último, qualquer objetivo e meta tem que estar estabelecido dentro do tempo. O que seja dentro do tempo? Precisa de uma data para acontecer. Vocês viram no exemplo de alcançar a liderança do mercado que eu determinei que era em 5 anos. Este é um ponto importante, preciso determinar o prazo em que isso vai acontecer. Ou vocês nunca ouviram uma frase do tipo, segunda-feira eu começo um regime? É fato, as pessoas colocam isso, mas segunda-feira não é uma data. Segunda-feira pode ser a próxima, ou a outra, ou qualquer segunda-feira no ano que vem. Por isso as pessoas não alcançam as suas metas. Empreendedores colocam elas em termos de prazo. 5 anos, 1 ano, 2 anos, ou até mesmo chegam ao detalhamento da data. Dia 31 de dezembro de 2000 e, tanto, eu alcançarei o resultado esperado neste objetivo. Não esqueça que objetivos devem ser de curto, médio e longo prazo, não só de um, nem só de curto, nem só de longo. Os 3 devem estar contemplados. Você deve estar percebendo que nós vamos de uma missão, aquilo que a gente vai fazer para alcançar a nossa visão, estabelecemos indicadores para mensurar isso, nossos objetivos e metas, montamos uma estratégia para chegar lá e voltamos a validar se conseguimos alcançar a missão. Então estamos num constante ciclo. E ao escrever o seu plano de negócio, provavelmente você já foi e voltou em vários pontos. Escreveu a missão, foi aos objetivos, montou a estratégia, verificou que precisava mexer na missão ou em objetivos novamente para que tudo estivesse arranjado. Esta é a ideia do plano de negócio. Vamos e voltamos estudando o nosso mercado e aumentamos as nossas chances de sucesso. Eu já estabeleci o meu. Em 5 anos seremos líder de mercado de escolas de informática, com faturamento de R$100 mil por ano e lucratividade de 15%. Parabéns, Thales. É um belo desafio. Vamos olhar outro elemento agora, a responsabilidade social. Poucas empresas estabelecem no seu plano de negócio um estudo sobre responsabilidade social, porque é um tema muito recente. Vamos pensar um pouco nisso em termos de retorno para o nosso negócio. Veja a responsabilidade social como algo que pode ajudar o seu negócio a ter sucesso, mas pense em responsabilidade social como algo de retorno para a sociedade. Hoje, muitos clientes optam por um serviço ou outro, dependendo de como a empresa se relaciona com a comunidade. Por exemplo, qual o retorno que ela dá? Vamos falar em termos de empreendimentos educacionais. Podemos ofertar vagas a pessoas carentes na comunidade. Isso faria um retorno para a mesma e eu estaria contribuindo. Muitas empresas aproveitam empreendimentos educacionais, aproveitam a sua estrutura e disponibilizam, por exemplo, para o espaço ser utilizado a uma creche para crianças carentes no mesmo espaço que à noite tem aula. Durante o dia a creche está disponível para utilizar e à noite ele oferece os seus cursos. Veja, essas ações de responsabilidade social têm um retorno para a imagem da empresa perante a comunidade e um custo agregado a essa ação. Nem sempre é assim. Podem ter projetos em que não tenha investimento da instituição, tenha investimento da própria comunidade e apenas a estrutura da instituição disponível para isso. Não esqueça que dentro dessa área podemos fazer projetos ambientais, podemos fazer na área de esporte, podemos patrocinar pessoas na área de esporte, podemos fazer competições que envolvam processos educacionais, uma série de ações para a empresa. Mas pense nisso como um diferencial e como um retorno para a sociedade. E não esqueça que você pode utilizar parte do seu recurso de impostos, aquilo que você vai pagar de qualquer maneira, para utilizar em um projeto social. Várias cidades têm legislações específicas que permitem que você pegue parte do seu imposto e aplique em projetos sociais. Pense nisso, você já ia pagar o imposto mesmo. Pegue aquele recurso e faça uma ação na comunidade e tenha uma intervenção melhor para a sociedade. Uma dica interessante é você acessar sites de fundações e institutos que possam lhe ajudar com informações técnicas de projetos sociais. Lembre também que existem dezenas de instituições que apoiam outras instituições e elas podem te ajudar a escolher alguém
ou uma instituição que esteja mais próximo do perfil do seu negócio. O caminho é sinônimo da estratégia, é aquilo que vamos fazer com todos os elementos que temos em mãos agora. Pense no seguinte: qual vai ser a nossa estratégia para alcançar os objetivos e as metas que estabelecemos? Basicamente, temos três estratégias diferentes que podem se desdobrar em N, mas essas três são essenciais que a gente conheça. A primeira delas diz respeito à estratégia de liderança em custo. O que é isso? Montar um negócio que permita que a gente tenha uma equação de maximização de lucro com menor custo. Ao invés de montar uma escola para 100 alunos, por que não montar uma escola para 1000 alunos? Há todo um custo a ser reduzido por conta disso. E a partir daí oferecer cursos com preços menores. Eu faço a minha competição, monto toda a minha estratégia para ser um grande líder em custo. As pessoas vão me conhecer porque lá é mais barato o treinamento ou o curso ou o serviço que eu estou oferecendo. O outro é trabalhar pela diferenciação. O que é isso? Eu ser diferente dos outros em alguma coisa. Algo que só eu tenho, um curso que só eu ofereço, uma aliança com alguma empresa que só eu posso ter. Equipamentos que só a minha empresa disponibiliza. Tudo isso me dá diferenciação de mercado, ou a estrutura, ou o ambiente, ou o negócio, ou a possibilidade dos meus alunos fazerem intercâmbio em outros países e que os concorrentes não possam ter. Então eu me diferencio, sou diferente. Quando alguém pensa nisso, pensa em contratar os meus serviços. Por último, existe a estratégia de foco. Escolher um segmento de mercado onde só você possa atuar e ninguém concorra com você. Por exemplo, cursos de informática profissionalizantes. Estou no meu nicho de mercado e monto toda uma estratégia em função deste foco. Seja qual for a sua escolha, liderança em custo, diferenciação ou foco, esteja preparado para elaborar um plano de trabalho que te leve a alcançar essa estratégia escolhida e apresentar as razões por que escolheu ela como receita de sucesso do seu negócio. A nossa dica de hoje é acessar o site do Instituto Ethos de Empresas e Cidadania. Lá você encontra informações completas para desenvolver um projeto social para o seu negócio. Na aula de hoje vimos como construir a estratégia do plano de negócio. Levantamos os elementos essenciais para estabelecer uma estratégia de negócio que nos leve ao sucesso do empreendimento. Estudamos a razão de existir da empresa. Estabelecemos a visão, a missão e os fatores chaves de sucesso para o nosso negócio. Conhecemos os cenários do mercado. Criamos um quadro com ameaças e oportunidades, o ambiente externo do nosso negócio, e um outro com forças e fraquezas, aquilo que é interno à nossa empresa. E falamos sobre responsabilidade social. Discutimos o retorno que o nosso empreendimento pode dar à sociedade. Bons estudos! Caro tutor, os alunos estão discutindo estratégia. Nada melhor do que abrir um espaço para um debate sobre o ambiente externo do mercado deles. Todos eles estão muito próximos em termos de negócio, então debater o ambiente externo pode ser uma boa ideia.